Voltando então para mais um bloco, estamos estudando o artigo 7º da Constituição, tratando os direitos constitucionais dos trabalhadores. Nós agora vamos ver o inciso 4. É direito do trabalhador urbano e rural ter salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, ou seja, não existe salário mínimo regional. Na CLT, antes da Constituição, existia. E na CLT, vários lugares a gente vê escrito salário mínimo regional. Não existe mais, tá? Ó, a CLT previa salários mínimos regionais. Isso não foi recepcionado pela Constituição, tá bom? Antes até era permitido. A Constituição veio, falou que o salário mínimo é nacionalmente unificado e com isso não recepcionou o salário mínimo regional, ok? E esse salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, ele tem que ser capaz de atender às necessidades básicas vitais do trabalhador e as de sua família, não só as dele, tá? Como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Esse salário mínimo tem reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. E esse final é muito importante, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Por que é vedado vincular o salário mínimo por exemplo, a salário de servidor público? Por exemplo, o servidor público vai receber 2 salários mínimos, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos. Por que é vedado também vincular o salário mínimo a aluguel, a valor de aluguel? Por quê? Para evitar gatilhos inflacionários, né? Porque aí o salário mínimo sobe, tudo sobe. Então, para evitar esse gatilho inflacionário, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Até tem uma súmula vinculante do STF que depois a gente vai ler junto, que fala que é proibido isso, a vinculação do salário mínimo. Então, ó, como vocês podem ver, o salário mínimo ele tem que dar conta de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde e lazer, tem que praticamente fazer milagre o salário mínimo, né? Mas é o que está prevendo na Constituição. Se isso não acontece, não é culpa dela, né? Mas é isso então que trata o inciso 4. E aí, olhando aqui, eu tenho umas anotaçõezinhas, se não tem nada para falar para vocês, não. E aí, a vinculação ao salário mínimo, a súmula vinculante 4 do STF trouxe que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, ele não pode ser base de cálculo vinculado a nada, tá? A não ser que a Constituição fale que naquela situação vai ser vinculado ao salário mínimo. Mas se a Constituição não está falando, então não pode. Prevalece o que está escrito nesse finzinho aqui, vedada a sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. É garantir também ao trabalhador urbano e rural piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Aí, o piso salarial, ele já pode ser regionalizado, tá? Porque o piso salarial geralmente é de categoria. Aí pode. O salário mínimo não pode regionalizar, tá bom? E aí, ó, o piso salarial é estabelecido a determinada categoria, existe o piso salarial do dentista, do advogado, do farmacêutico, do metalúrgico, do pedreiro. Existe o piso salarial das categorias, tudo, do contador, do engenheiro. E aí, cada categoria faz o seu piso. E aí, o piso, ele pode estar previsto em uma negociação coletiva ou uma sentença normativa ou em lei. Quando ele está previsto em lei, a gente até fala que é o salário profissional, porque aí aquela profissão está regulamentada. O salário está previsto em lei, tem que seguir aquela lei. Mas no caso de não estar previsto em lei, pode vir a existir um piso salarial da categoria por meio de negociação coletiva.
Negociação coletiva pode ser acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Ou uma sentença normativa, que é aquela dada pela Justiça do Trabalho, no caso de dissídios coletivos. Inciso 6, irredutibilidade do salário. Então, o salário do trabalhador não pode ser reduzido, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Lembra na aula de princípios que eu falei do princípio da irredutibilidade salarial? E aí eu falei que, em regra, o salário do trabalhador não pode ser diminuído, reduzido. Mas que tinha a situação da convenção do acordo coletivo poder fazer o acordo, né, com a empresa, com o sindicato ou com o sindicato patronal de reduzir o salário em situações excepcionais. Para evitar uma demissão em massa, por exemplo, pode reduzir o salário por um certo tempo, desde que não mande ninguém embora. Então, esse inciso 6, ele não é absoluto. A irredutibilidade do salário não é absoluta, ela é relativa, porque tem exceções, tem situações que pode. Então, qual que é a regra? O salário é irredutível, né? Quem ganha R$2.000 não pode passar a ganhar 1.500. Mas se for para evitar demissão em massa, aí pode ganhar 1.500 por um ano até a empresa se recuperar, por exemplo, se ela estiver em dificuldades financeiras. E aí, a regra é que o salário é irredutível, a exceção é quando tem uma negociação coletiva, que é a presença do sindicato dos trabalhadores e do sindicato dos empregadores, ou não, né, simplesmente da empresa. E aí pode ter a redução nominal nesses casos extremos, né, para evitar demissões. O artigo 611-A, parágrafo 3º, traz a regra de como deve ser, então, essa redução, né, feita por acordo ou convenção. Então, se for pactuada cláusula que reduza o salário, a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho poderão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Mas presta atenção, deverão, tá? Deverão prever. Se tiver cláusula reduzindo o salário do empregado, tem que ter essa cláusula que preveja a proteção dos empregados contra essa dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, vai reduzir o salário de 2.000 para 1.500? Vai, mas por quanto tempo? Vai ser por 2 anos. Então nesses 2 anos não pode mandar ninguém embora sem motivo, porque está reduzindo justamente para preservar empregos. Então, é essa a condição estabelecida pelo artigo 611-A, parágrafo 3º. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Aqueles comissionistas que recebem só aquele montante que vende. Ou seja, eu sou uma vendedora da empresa X e eu vendo eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E aí, o meu salário é aquilo que eu vendo. Se eu vendo R$10.000, então meu salário é R$10.000. Se eu vendo R$20.000, meu salário é R$20.000. Tô falando de comissão, né? Então eu vendo. Então, vamos explicar melhor. Então, eu vendi R$100.000, minha comissão é de 20%. E aí, então, eu vou tirar nesse mês na empresa R$20.000. Então, é isso. E aí, o que acontece? No caso de vir uma crise, por exemplo, e esse trabalhador não conseguir vender nada, ele vai o quê? Não receber? Ou receber menos de um salário se ele vender pouco? Não, ele tem que receber, então, ao menos o salário mínimo, tá? Então, se a pessoa é comissionista, e ela não consegue vender um tanto que ela vai ganhar de comissão, pelo menos o salário mínimo,
o salário mínimo, então, para ela tá garantido. Se ela vendeu e tiver comissão de R$ 500, ela não vai ganhar R$ 500 no mês, ela vai ganhar uns R$ 1.045, tá? E se o salário for misto, ou seja, tiver uma parte fixa de R$ 500, por exemplo, uma parte variável, que aí é o que ela vender a mais lá. Aí o valor total que deve ser pelo menos o valor do salário mínimo, tá? Então tá, a parte fixa é R$ 500, então a parte variável, se for R$ 600, não vai precisar completar, porque 500 mais 600, 1.100, então deu pelo menos o salário mínimo. Mas se com a parte fixa, essa parte variável ainda não alcançar o salário mínimo, aí sim vai ganhar pelo menos o salário mínimo, vai ter a complementação. Então é isso que prevê o inciso 7. Inciso 8. É garantia do trabalhador urbano e rural o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. O 13º salário é a gratificação natalina. A gratificação natalina era um costume, e aí passou a ser prevista em lei, e aí depois, em 1988, veio a Constituição e constitucionalizou esse direito. Ele é devido tanto ao trabalhador, baseado na remuneração integral, quanto ao aposentado, tá? O aposentado também tem direito ao 13º salário. E a Lei 4.090 de 62, ó, lei bem antiguinha, ela veio prever, né, o salário mínimo, ó. Artigo 1º da Lei 4.090 de 62 fala que no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração que fizer jus. Ou seja, em dezembro, o trabalhador recebe o salário dele de 1.045. Então ela não precisa dessa gratificação, precisa. Ela vai receber também, até dia 20 de dezembro de cada ano, 1.045. É um prêmio lá do fim do ano, para ela comprar os presentes de Natal, para ela pagar as contas do início do ano, né? E pode haver adiantamento de metade? Pode, entre fevereiro e novembro. Então, se o empregador quiser pagar, eu não sou boa de conta de cabeça, então se o empregador quiser pagar R$ 522,50 em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Ele pode. E aí ele pode pagar R$ 522,50 nesses meses de fevereiro a novembro e pagar depois os R$ 522,50 até o dia 20 de dezembro. Isso ele pode fazer, tá? Dividir isso. Inciso 9, remuneração do trabalho noturno superior do diurno. Esse aqui é o adicional noturno, tá? O adicional noturno, ele é devido àquele, meu mouse tá ruim, e eu devo estar tampando talvez aqui o escrito, eu não consigo me enxergar, mas se eu estiver tampando eu vou ler, tá? Minha letra tá péssima porque eu tô no mouse, viu, gente? Desculpa. Eu ainda não acostumei. O adicional noturno, ele é devido aos trabalhadores urbanos e domésticos na alíquota de 20% sobre o valor da hora normal, e aos trabalhadores rurais, ele é devido na alíquota de 25% sobre a hora normal. Mas por que do urbano é menor do que a do rural? Simples. Primeiro, porque do rural, além da hora fixa dele ser de 60 minutos, não ser reduzido igual ao do urbano, que é de 52 minutos e 30 segundos, ele também trabalha 1 hora a mais no turno noturno. Ou seja, o turno dele noturno começa das 21 horas às 5 da manhã, se ele for um trabalhador lá da agricultura, ou das 8 da manhã às 4, ou das 8 da noite às 4 da manhã, se ele for um trabalhador pecuarista. Porque, né, tira leite da vaca muito cedo, né? Não sei porquê, mas até para guardar, né, a vaca é um animal com 4 patas, então termina às 4 da manhã, né? E 20 é múltiplo de 4, a gente começa a criar umas coisas dessa na cabeça, e aí você acaba decorando mesmo. Então, é por isso, ó, conta
Das 21 às 5, ó, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Dá 8 horas de trabalho noturno. Ao passo que do urbano e do doméstico é 20%, por quê? Porque além da hora fixa noturna dele ser de 52 minutos e 30 segundos, na hora de jornada de trabalho nós vamos entender isso, mas a hora deles é reduzida, não é a hora cheia, é uma hora menor, né? 60 minutos do urbano e do doméstico, quando é no horário noturno, equivale a 52 minutos e 30 segundos. Já do rural, 60 minutos equivale a 60 minutos, sendo de dia ou de noite. E aí, além disso, o horário noturno é das 22 às 5, então é de 7 horas, né? Então, por isso, o adicional do urbano e do doméstico é de 20% e do rural é de 25%, porque o horário noturno é maior e a hora é cheia, não é reduzida, tá bom? Então, das 21 às 5, vamos escrever aqui, das 21 às 5, se for agricultura, e das 20 às 4, se for pecuarista, sendo urbano ou doméstica das 22 às 5, horário noturno. E o último inciso, antes de terminar o bloco e ir para o terceiro bloco, inciso 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Tem muita pegadinha de prova que fala retenção dolosa ou culposa. Não, dolosa. Tá retendo porque quer, eu não quero pagar o empregado. Crime, tá? Porque o salário tem proteção. Lembra do princípio da intangibilidade salarial? Salário do trabalhador, ele é intangível, intocável. Ou seja, o trabalhador, ele conta com aquela verba, o salário é uma verba alimentar, ele conta com aquilo para ele sobreviver. Então, não pode o empregador simplesmente chegar no mês e falar, esse mês eu não vou te pagar. Não, ele conta com aquilo. Porque, ó, salário, verba de natureza alimentar, princípio da intangibilidade salarial, mas isso ainda não foi regulamentado, tá? Não tem lei ainda regulamentando isso, igual que fala na forma da lei, né? Não ainda, o legislador ainda não regulamentou como que seria essa proteção do salário. Mas isso significa, então, que o salário não é protegido? Não, a Constituição está falando que há uma proteção do salário, né? A Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico. Então, o salário tem proteção. Mas, sendo crime sua retenção dolosa. Mas isso ainda não foi detalhado, regulamentado, tá? Então, vamos dar uma pausa e continuar no próximo bloco, inciso 11. Espero vocês. Tchau, tchau.